Sabia que para uma foto não sair com as cores distorcidas, estranhas ali, bem diferentes da realidade, você precisa saber de uma coisa bem básica? É bem básica, mas só fotógrafo profissional sabe e com certeza você não sabe. Porque no vídeo de hoje eu vou te dar um verdadeiro curso de fotografia para iniciantes para que você saiba mexer em qualquer tipo de câmera, seja de celular, seja profissional. E hoje você vai aprender a tirar fotos muito melhores. Só que é só no final desse vídeo que eu vou te falar como você pode mexer nessas coisas aqui dentro do seu celular, mesmo que você ache que não dá para mexer nessas coisas no seu celular. Eu vou te falar no final, mesmo que você tenha Android ou iOS e iPhone, então fica até o final, hein? Meu nome é Mônica Góes, sou pós-graduada em fotografia e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como obter as cores corretas na hora de fotografar e sobre uma coisa que também tem nas câmeras, que tem as iniciais WB. E com esse vídeo eu também vou responder uma seguidora que deixou o seguinte comentário: amei o conteúdo, sou maquiadora e tenho muita dificuldade na hora de fotografar e editar a foto para que apareçam as cores reais da maquiagem. Não vou falar sobre edição, mas vou falar como fazer as cores reais aparecerem ali na foto sem depender da edição. Pode deixar seu comentário também, tá? Porque pode ser que às vezes eu responda também dessa forma aqui em vídeo. E eu só te peço em troca isso, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que eu trouxer outros vídeos como esse aqui, às vezes respondendo o seu comentário. Antes de tudo, o que você tem que entender é que para que a gente consiga tirar qualquer tipo de foto, a gente precisa de luz. Sem luz fica muito complicado. E toda fonte de luz tem uma temperatura de cor. Não confunda com temperatura de calor, tá? É temperatura de cor, que faz com que a fonte fique assim com um tom mais alaranjado, amarelado, ou às vezes tem fonte que fica com um tom mais azulado, ou às vezes mesmo neutro, branco mesmo. Essa variação ela é bem sutil e o nosso cérebro ele se adapta assim, então às vezes você nem percebe que tem essa variação de cor. Mas as câmeras não se adaptam assim tão bem. Essa variação talvez você já tenha conseguido notar naquele momento do pôr do sol, a golden hour, que é o momento assim mais queridinho dos fotógrafos. Mas esse tom assim mais alaranjado, talvez você tenha percebido no máximo num momento assim de pôr do sol. Talvez isso tenha sido o máximo que você já percebeu, porque o nosso cérebro se adapta, assim, a pessoa fica laranja, mas você não vê a pessoa laranja, você sabe que ali é uma influência, né, de uma luz, enfim. No final você não vê nada disso, não vê essas luzes incidindo, essas cores ali numa pessoa, por exemplo. Mas se você prestar atenção, quando você está num ambiente assim que tem uma luz de LED branca, é diferente de quando você está num ambiente que tem aquelas lâmpadas incandescentes, sabe, de filamento de tungstênio, tá ligado? Talvez esses nomes sejam muito estranhos para vocês, mas é esse tipo de lâmpada que é a lâmpada incandescente, de tungstênio. Ou se você não é muito jovem, você sabe muito bem que lâmpada que é essa. Porque antes tinha bastante desse tipo de lâmpada nos lugares. Então se você prestar atenção no ambiente que tem um tipo de lâmpada dessa, você vai perceber que tudo tem um tom mais alaranjado ali, mais quente. Daí existe nas câmeras uma coisa assim para equilibrar essa variação de cor que a gente nem percebe. Isso daí é um negócio automático assim, né? Que a câmera percebe ali se o ambiente está um tom mais alaranjado e daí quando ela percebe isso, ela joga uma cor contrária ali para neutralizar esse tom, para tudo ficar mais equilibrado. Daí a cor contrária do laranja é o azul, por isso que tem aquele círculo cromático que você pode ver de um lado uma cor e do outro lado a cor oposta, assim, que quando elas estão juntas elas meio que se neutralizam. Então o laranja e o azul, um neutraliza o outro. Então essa coisa automática de equilibrar que tem na câmera acaba jogando a cor oposta ali para neutralizar a cena. Para isso ela vai se basear na cor branca, que é a cor assim que mais reflete luz. Se você tá, por exemplo, num lugar escuro assim, tá vendo nada, mas tem alguma coisa assim branca, você consegue enxergar melhor do que se tiver alguma coisa colorida ali, por exemplo, porque o branco reflete bem mais luz até quando não tem. Então a câmera tem um sistema assim de olhar para uma coisa ali branca, por exemplo, na foto e tentar perceber assim se aquele branco tá branco ou se tá muito alaranjado. Se tiver mais alaranjado, ela vai jogar um azul ali para neutralizar e realmente conseguir chegar na cor branca mesmo. Daí dessa forma, não só o branco, como todas as outras cores ficam corretas. Esse equilíbrio se chama balanço de branco, tem aquela sigla WB em inglês, White Balance, que é equilíbrio de branco.
mas na verdade é o equilíbrio de todas as cores usando o branco como base. Então o balanço de branco serve para equilibrar, para tirar a interferência que as cores de uma fonte de luz pode causar. Ou às vezes você está fotografando perto de uma parede colorida ou de alguma coisa que a luz bate ali e reflete no assunto que você está fotografando e deixa o assunto colorido, e às vezes a gente nem percebe isso, a gente nem vê isso acontecendo, mas a câmera vê. Daí o balanço de branco equilibra tudo ou desequilibra tudo. Às vezes acontece também. Daí fica tudo errado, fica uma coisa louca lá, muito estranha. Cada câmera tem esse ajuste de um jeito determinado ali. É parecido, né? Mas às vezes não é igual. Por isso que às vezes você vai tirar foto com uma câmera e parece que as fotos todas ficam mais azuladas. Ou você pega outra câmera e parece que as fotos todas são um tom mais quente. E daí isso acaba influenciando também todas as outras cores. Se você fotografa e percebe que as cores não estão ficando reais do jeito que você olha ali, ou se você precisa fotografar alguma coisa que você não pode assim fazer com que a cor mude ali, precisa ser exato ali aquela cor real, então você precisa entender desse balanço de branco. Daí alguém vai me falar, é só fazer isso na hora de editar a foto. Sim, é possível também, mas nem sempre dá certo. Você precisa saber algumas coisinhas. Primeiro você precisa saber fotografar em RAW, senão depois as cores vão ficar terríveis. Fora que deixar tudo para edição depois dá muito trabalho. É muito melhor você fotografar uma coisa, já deixar tudo certinho e deixar o mínimo de coisa para fazer na hora de editar. E por mais que isso tudo seja bem básico, você precisa assim se familiarizar aí com a ferramenta responsável por fazer esse balanço de branco. Porque como eu falei, cada câmera é um pouquinho diferente, daí você vai ter que se familiarizar aí com a sua câmera e como ela se comporta. Então eu vou te mostrar como você pode aprender a mexer nisso e como você pode usar isso tudo a seu favor, mesmo que o seu celular aí pareça não ter essas opções. Se o seu celular tiver isso aí fácil, você pode ver ali na câmera, ele vai ter essa opção que tem essas iniciais WB. Às vezes elas estão aí nesse modo Pro, no modo manual. Porém, às vezes essa opção tem aí na sua câmera já, mas ela é limitada e daí ela não ajuda muito. Como por exemplo, nesse Android que eu tenho aqui, que daí quando eu coloco no modo Pro, ó, aparece aqui ó, WB, mas daí só tem essa opção automático ou manual. E daí no manual você tem que jogar aqui de olho, né? Ele vai mostrando aqui uns iconezinhos, e só que você tem que conseguir ajustar aqui no olho. Daí não é muito interessante fazer assim não, se você não tem experiência. Então o melhor mesmo é deixar no automático. Ou nesse outro aparelho aqui, se eu for aqui no modo Pro, também eu tenho essa opção aqui, ó, WB. Que daí tem essa opção que é AWB, que é automático, né? E essa última opção aqui seria aquela manual, igual no outro aparelho. Só para você saber, esse K aqui são os kelvins, que a temperatura de cor ela é medida em kelvins. Então, quando você vai abaixando aqui, né, significa que você está falando, olha, esse ambiente aqui, ele é mais quente. Então, esse balanço de branco vai aplicar tons mais frios para equilibrar. Então, mais para baixo aqui é um ambiente mais quente. Você está falando, olha, esse ambiente é mais quente. E quando você sobe aqui, você está falando, esse ambiente aqui, ele tem tons frios, né? Não é que ele é quente, ele tem tons quentes ou tons frios. Por isso que é outra história, não é questão do calor. Então, se eu vou colocar aqui numa parede branca, né? Se você colocar aqui mais para esse número baixo, você está falando, esse lugar aqui, ele tem tons quentes, então ele vai jogar um filtro azul, vai ficar mais azul o lado, né? E se você jogar aqui pra frente, você tá falando assim, ó, esse lugar aqui tem tons mais frios, mais azuis. Então ele vai falar, ó, vou jogar então uma coisa mais assim alaranjada para equilibrar. E daí tem também aqui essas outras opções, que é essa nuvem aqui, esses outros ícones, né? Essa nuvem, por exemplo, mostrando assim, ó, essa nuvem, você está falando, o ambiente está mais nublado. Então daí ele vai jogar o ambiente nublado assim, é um ambiente com tons frios, mais assim pro lado azul. Então ele vai jogar, ó, um tom mais alaranjado. E daí se você coloca, por exemplo, esse daqui que é uma lâmpada, né, que seria aquela lâmpada incandescente, tungstênio, aí você tá falando assim, ó, esse ambiente aqui, ele é mais com uma temperatura de cor mais quente, então o balanço de branco vai jogar mais
um azul ali por cima para neutralizar a cena. Então é isso que causa muita confusão assim na cabeça de todo mundo. Por quê? Porque você está falando aqui, através dessas opções, como o ambiente está. O ambiente está nublado, ou seja, o ambiente está com tons mais frios. Ou o ambiente está com essa lâmpada aqui, que tem tons mais quentes. E daí o balanço de branco aqui, ele joga a outra cor por cima. Então isso que confunde a cabeça de todo mundo. Ou nessa outra opção que eu falei, né, dos kelvins, quando você coloca mais para baixo, você está falando, o ambiente aqui está com tons quentes, daí ele joga um azul, ou para cima, o ambiente aqui está com tons mais frios, daí ele joga uma cor mais alaranjada. É um pouco confuso porque é meio que o contrário, né? Uma coisa contrária à outra. Você mostra como tá a cena e ele joga uma cor contrária, por isso que confunde, mas acho que você entendeu, né? Então existe todas essas opções ali da nuvem, do nublado, tem várias opções ali que você pode mexer, mas isso não é o mais ideal, assim. O mais ideal é o que os fotógrafos profissionais fazem e que eu vou te ensinar agora. Mas eu sei, assim, que existem várias situações diferentes. Às vezes você passa por uma situação específica que você precisa de uma solução específica e não dessa solução geral. Por isso que eu falo, assim, que você tem que se dar de presente, poder ter a oportunidade de ter alguém para te orientar, para te ajudar particularmente. Por isso que eu sempre falo para você entrar nesse curso que eu deixei aqui na descrição, um curso de fotografia online, que você pode ter o feedback de um profissional que vai olhar para você e vai te ajudar ali no seu caso específico. Então entra nesse link e veja quantas coisas você pode aprender, mesmo que você tenha só um celular para fotografar. E olha ali como você está perdendo tempo enquanto você não adquire um curso desses que eu super indico. E que eu sei que ao adquirir você vai poder contar com a ajuda de profissionais super qualificados que vão poder te mostrar ali aquela coisa específica que você precisa. Então, para finalizar, você pode baixar um aplicativo que se chama Lightroom Mobile. A principal função dele é de editar foto, mas ele serve também como uma câmera. Ele tem uma opção ali que você pode usar ele como se fosse a câmera no modo Pro, no modo manual, só que bem completo com essa opção aí de balanço de branco com muito mais recursos para você conseguir facilitar todo o seu processo. Então, depois que você baixar, é só você entrar e vir aqui nessa opção, que é esse íconezinho aqui de uma câmera. E daí nesse WB aqui, ó, você pode achar essa opção aqui que tem um cadeadozinho aberto ou fechado, ou no iPhone vai ser um conta-gotas. E daí o que você faz com isso? Você vai no local, assim, se for um local que não vai ficar mudando essa temperatura de cor, vamos dizer um local que tem uma lâmpada lá, só um tipo de temperatura de cor só, e daí você vai fotografar, por exemplo, algo que fique sempre nesse ambiente aí. Aí o que você faz? Você vai nesse local e aponta para alguma coisa branca, mas tem que ser no local ali onde vai ser fotografado, né? Por exemplo, você pode usar uma folha sulfite mesmo. Se for, de repente, uma pessoa sentada aqui, você coloca uma folha sulfite assim, ou aqui, por exemplo, nesse local que eu tô com uma parede branca aqui, aí você aponta esse balanço de branco aqui, esse WB, você aponta para esse local branco e daí você clica nesse bloqueio do botão, nesse bloqueio do cadeado, ou se for no iPhone, você vai apontar ali, vai preencher todo o quadro, aqui também, né, no Android ou no iPhone, você preenche todo o quadro ali com aquela coisa branca que vai estar bem abaixo dessa luz que você vai fotografar. E no iPhone você aperta esse tique. Dessa forma você está batendo o branco, que significa assim na fotografia profissional que você está falando para a câmera que aquilo ali é branco. Daí se ela percebe que esse branco tá com os tons meio alaranjados, ela já sabe o que fazer para corrigir tudo que for fotografado ali, qualquer cor que aparecer ali, ela já vai saber o que ela tem que fazer sem se confundir e também sem errar. Tô falando aqui mais ou menos assim de ambientes que tem uma luz mais amarela, mas também vale ambientes que tem uma luz também azulada ou de qualquer outra cor. É lógico que isso só vai valer quando você for fotografar nessa situação, né? Que você vai ficar só num ambiente que tem só um tipo de luz, que você não vai ficar se deslocando de um ambiente que tem uma luz mais quente para um outro ambiente que tem uma luz mais fria. Então isso é para uma situação que vai ficar sempre num ambiente onde o assunto principal vai ficar sempre ali. E também não dá muito certo se o ambiente tiver duas fontes de luzes, né? Uma mais fria, outra mais quente, daí
precisa de outras soluções mais específicas. Se você tiver numa situação dessa um pouquinho mais difícil, deixa tudo no automático mesmo, e se você souber, fotografa em RAW, que depois a gente arruma isso na edição. Essa playlist tem os outros vídeos dessa série, que é um verdadeiro curso de fotografia para iniciantes, e tem também essa outra opção de vídeo que eu vou deixar aqui para você. Obrigada por ter ficado até aqui, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.